Olá pessoal, quero apresentar o artigo 3 como pré-requisito para este módulo. E ele apresenta as causas dos conflitos entre pastores e presbíteros. É um artigo do livro Paz nas Estrelas, de Adão Carlos Nascimento. Ao abordar este artigo, separei ele em 5 partes para nossa compreensão. Ele vai tratar sobre conflitos. E quando nós falamos nessa parte introdutória, a história ela é marcada por conflitos que são resultados hostis por parte de uma ou mais pessoas. E quando nós falamos sobre essa ideia de conflitos, não é uma coisa nova, ela não só restringe aquilo que está na igreja, mas nós observamos que essa preocupação desse conflito entre pastores e presbíteros não é algo que é restrito somente à igreja. Nós temos aqui este livro, editado pela Universidade Federal de Uberlândia, Os Deuses do Povo. Ele trata um capítulo exclusivo dos conflitos e a briga entre pastores e presbíteros. É para você compreender que quando Adão Nascimento ele traz essa perspectiva do conflito que há entre o presbítero e o pastor, é essa manifestação hostil que pode partir tanto da parte de um como da parte do outro. E é aí que nós temos que identificar, segundo Adão Nascimento, as causas deste conflito. E ele separa basicamente duas causas deste conflito. As causas pessoais, que envolve gosto, opiniões, opções e estilos de trabalho. A outra causa é uma causa funcional, que ele aborda como uma avaliação que distorcida que ambos fazem um do outro diante da qualificação e inadequação da função exercida tanto pelo presbítero quanto pelo pastor. E é aí que nós encontramos as consequências destas causas, tanto pessoais como funcionais. Que nós identificamos aqui 3 causas, 2 prejudiciais e uma que pode ser benéfica. As prejudiciais são 2. É o declínio espiritual. Gera atitudes pecaminosas. Então, esse conflito tem como causas pessoais ou até outra causa, ela pode proporcionar aí uma prática pecaminosa. A outra questão é o fracasso na evangelização. A missão pela qual Deus nos constituiu faz com que esse conflito gera na membresia da igreja uma falta de motivação causada por esse conflito. O conflito pode ser benéfico? Pode. Quando bem administrado, ele envolve esclarecimentos de objetivos novos que precisam ser adequados para a realidade da igreja. Então, esse benefício vai partir quando as duas partes elas se enquadrem dentro dessa perspectiva de colocarem seus objetivos de uma forma para que beneficie a atividade pelo qual ambos estão trabalhando. A outra questão é como gerenciar, é a gestão desses conflitos. E aqui nós temos 3 coisas que nós queremos abordar que está expresso nesse artigo. É o reconhecimento. Não há possibilidade de você desenvolver algum conflito se você não conhece. E o exemplo que ele dá é o exemplo bíblico, que refere à própria igreja tratando os seus conflitos ali com ações imediatas e tratando ali de forma mútua para que haja uma solução. Então tem que haver o reconhecimento de ambas as partes, deve haver o reconhecimento do problema, do conflito em si. A segunda coisa é o enfrentamento deste conflito. E ele separa aqui alguns quesitos que deve haver entre
ambos, tanto o pastor quanto o presbítero, precisam estar cientes, que é a questão do equilíbrio emocional. Normalmente, quando o indivíduo está em conflito, as suas emoções estão afloradas e ele precisa ter um equilíbrio. Precisa ter uma boa audição, uma audição apurada, para poder então ouvir aquilo que está sendo conflitante e ele ter noção e não deixar com que os seus sentimentos tomem conta da situação. Para quê? Para que ele possa então buscar essa solução. Que essa solução, uma das coisas que ele aborda é que deve ser preventiva. Porque quando você previne o conflito, não é bom que ele apareça. Mas se ele aparecer, você precisa ter cautela desse reconhecimento e desse enfrentamento. Mas a melhor solução que ele aponta nesse artigo é a questão da prevenção, que precisa haver esse preparo, né? Andar a segunda milha, precisa haver um contentar de trabalhar, de rever os posicionamentos. Preciso rever as posições, aquilo que a igreja está pensando, os objetivos, projetos da igreja e até mesmo o projeto pessoal do pastor, né? Ele precisa estar revendo para que esses conflitos não bata de frente com essas causas pessoais, o seu gosto, o seu estilo e até mesmo as causas funcionais, né? A forma com que ele aplica tudo isso. Então, tudo isso é algo que é parte dessa gestão desse processo. E ele conclui nesse artigo do presbítero e o pastor que os conflitos não são resolvidos com o tempo. Não adianta eu procrastinar, empurrar com a barriga os conflitos. Eu preciso ter ações concretas para que esses conflitos possam ser solucionados. Porque, caso contrário, a igreja sofrerá as consequências de divisões, a igreja sofrerá consequências difíceis, tanto o pastor quanto a liderança da igreja sofrerá bastante. Então, para isso, eu preciso entender que os conflitos, eles são históricos, de muito tempo ele está aí e vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. O bom é prevenir. As causas podem ser pessoais, podem ser causas também funcionais, da forma com que o indivíduo desenvolve as suas atividades. As consequências disto são consequências que podem trazer dificuldades para a igreja, ou pode até beneficiar, mas que precisa então de uma gestão que promova então a interação entre esses indivíduos. E é justamente aí que nós deixamos essa parcela deste artigo com vocês, do livro Paz nas Estrelas, de Adão Carlos do Campo. Até o próximo.